do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo. Tu me amas, dá-me glória e dá vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, volume 2, 40 e 41. Tema 33 do volume 2, Medos, Jesus promete nunca deixá-lo, 21 de junho de 1899. Como Jesus não vinha, estava pensando em mim. Quem sabe, talvez Jesus não venha mais e me deixe abandonada. E não dizia outra coisa que, vem, meu amado, vem. De improviso veio e me disse, não te deixarei, jamais te abandonarei. Também tu, vem a mim. Eu logo corri para me colocar em seus braços. E enquanto estava assim, Jesus voltou a dizer, não só não te deixarei a ti, senão que por amor teu não deixarei Corato. Depois, quase sem me dar conta, num instante desapareceu. E eu fiquei desejando-o mais que antes, e ia dizendo, o que me fizeste? Quando é que te foste embora, sem sequer me dizeres adeus? Enquanto desafogava minha dor, a imagem do menino Jesus que tenho perto de mim parecia que se fazia viva, e de vez em quando tirava a cabeça da coberta de cristal para ver que coisa eu fazia. Quando via que me dava conta dele, logo ele se escondia. E eu disse, vê-se que és demasiado impertinente e que queres portar-te como um menino. Eu sinto-me enlouquecer pela pena de que não vens, e tu te pões a jogar comigo. Bom, pois joga e brinca também que eu terei paciência. Então, assim, eu até brinquei com Jesus na hora que eu vi esse trecho. Eu falei, Jesus, me ajuda, né? Me ajuda, assim, a entender, essas brincadeiras que o senhor faz com a Luísa, Qual a intenção, Assim, a gente vê que nós somos pessoas, o ser humano é muito caprichoso, é muito apegado a si, É muito, assim, vítima, Você faz de vítima, Eu preciso, eu quero, eu preciso, você tem que me dar, você tem que fazer o que eu quero. Eu faço para você se você fizer o que eu quero, sempre uma coisa assim. E aí precisa que a pessoa se, ame, e no amor que ela tem, ela se esvazie. Mas a Luísa, ela tem um amor muito grande por Jesus, e parece que o amor faz ela se inchar mais ainda. Por amor, de querer ele, de querer ele, de querer. Então fica sempre ali uma incógnita, O amor me deixa querer e desejar mais o meu amado. E eu acho lógico. Eu também quero muito a Deus e eu peço para Deus me levar para Ele quanto antes, porque eu sinto, que eu sinto que eu preciso dele. E esse amor só vai se contentar quando eu encontrá-lo. E eu não vejo ele como a Luísa vê. Eu nunca vejo, então eu sinto essa atração. Então eu vejo assim que a Luísa já experimenta isso em vida, então ela já tem essa graça de poder vê-lo materialmente, sensivelmente, e por isso eu acho justo, que ela fique nessas impertinências aí, dela também para com ele e dele para com ela, e esse jogo aconteça. Porque ele é o objeto do amor, Ele é o objeto do amor, ele é a nossa felicidade, ele é o objeto da nossa felicidade. Então, o homem, ele, em si mesmo, o ser humano, a Luísa, humanamente, ela vai ter esse sentimento. Ele, ao mesmo tempo, eu percebo que ele também quer domar isso, ele quer controlar isso. Então, ele mostra para ela que ele está dentro dela, mas, ao mesmo tempo, precisa se esconder, porque ele também ama a criatura demais, e aí, por causa de vê-la, ali ele não quer castigar as criaturas, Ele vai, esquece de castigar as pessoas. Aí ele evita de ver a Luísa para poder fazer os castigos cair sobre a terra. Então, aí ele precisa se privar a Luísa para que possa
ele ter a liberdade de castigar. Senão, ele não consegue castigar, porque ele vendo a Luísa como vítima, esperando por ele, ele se esquece de castigar. E ele, né, ama mais as criaturas também por causa dela. E aí não quer, né, não sente aquela força para castigar. Aí ele precisa estar nele mesmo para poder ele sentir aquela ira das ofensas e ir lá castigar as criaturas. Então é um mistério do livro do céu que a gente precisa estar atento, né? Então, mas ele quer domar a Luísa, ele quer controlar esse sentimento da Luísa, dela esquecer dela mesma e pensar que ele tem as necessidades dele e que ela o respeite e tenha paciência, né? O aguarde ele, aceite, né? O que ele provoca, o que ele realiza ali, principalmente esse joguinho dele de brincar. E aí o outro trecho é a mesma coisa, né? Ele brinca e ela brinca com ele. Esta manhã, meu doce Jesus queria continuar se divertindo e querendo brincar. Vinha, punha suas mãos na minha cara, como se quisesse me fazer uma carícia, mas no momento de fazer, desaparecia. Depois vinha de novo, estendia seus braços para o meu pescoço em ato de querer me abraçar, mas enquanto estendia os meus para abraçá-lo de volta, né, em contrapartida, fugia como um relâmpago, sem poder encontrá-lo. Quem pode dizer as penas do meu coração? Enquanto meu pobre coração nadava neste mar de dor imensa, até me sentir desfalecer, veio a mamãe rainha trazendo-me o como menino entre os seus braços e assim nos abraçamos os três juntos, a mãe, o filho e eu. Não tive tempo de dizer-lhe, meu Senhor Jesus, parece-me que retiraste de mim a tua graça. E ele, tola, tola, que és, como dizes que te retirei a minha graça, enquanto estou em ti? E que coisa é a minha graça, senão eu mesmo? Fiquei mais confusa do que antes, vendo que não sabia falar, e que naquelas duas palavras que eu tinha dito, não tinha dito outra coisa que não fosse disparates. Depois a rainha mãe desapareceu e Jesus parecia que se fechava dentro de mim e ali ficava. Hoje, depois da meditação, se fazia ver que dormia dentro de mim. Eu o estava olhando, deleitando-me em seu belo rosto, mas sem despertá-lo, contente de vê-lo, ao menos. E quando em instante veio de novo a bela mamãe rainha, o tomou de dentro do meu coração, movendo todo rapidamente para despertá-lo. Depois de despertá-lo, colocou-o de novo em meus braços, dizendo: Minha filha, não deixe dormir, porque se ele dorme, você vai ver o que acontecerá. E era um temporal que se preparava. Assim o menino, meio dormindo, pôs suas mãozinhas em meu pescoço e apertando-me disse: mamãe minha, deixa-me dormir. E eu, menino, meu menino bonito, não sou eu que não quer te deixar dormir, é a Nossa Senhora Mãe que não quer. E eu te peço que você a contente, né? Que contente a Nossa Senhora. Certamente que nada se nega à mãe, e sobretudo a essa mãe. Depois de tê-lo mantido acordado por alguns momentos, desapareceu e assim terminou. Então, continua a brincadeira, né? Aí a Luísa o vê dentro do seu coração e ele vem dormir e ela fala, né, uns disparates aí que dá graça e ele fala como que você, né, perdeu a graça, eu estou contigo, eu sou a graça. Então, ela ficou muito confusa, né? Ela falou besteira e ela ficou, né, querendo abraçar ele, ele sumia, então uma brincadeira terrível ali, né? Coitada, a gente fica vendo ela sofrendo, né? Imagina ela sofrendo. Não é fácil, mas é aquilo que eu acabei de falar, eu acho que não muda muito. É Jesus, ele realmente vive isso com a alma, ao mesmo tempo quer fazer com que a alma, assim, se interessa mais por ele e se esqueça de si, e assim, né, faz esse jogo todo para com ela, e a gente não sabe quais são os propósitos, assim, de mudança no coração de Luísa, mas eu acredito que seja, assim, é um cultivar, né, um cativar de Jesus, porque, né, ele precisa dela, ele quer precisar dessa criatura que vai servi-lo, mas ao mesmo tempo essa criatura tem necessidades, e aí ele supre essas necessidades. Então,
e ele tem as necessidades dele também e quer que a criatura entenda que ela precisa supri-lo. Então, assim, aí fica esse jogo, né? Eu preciso de você e você precisa de mim. Então, vamos um agradar o outro, um contentar o outro, né? Mas você também não pode só querer para você, você tem que também me lembrar que eu preciso de coisas. E aí você vai fazer para mim. E essa realidade do castigo, né? Que ele não pode dormir, que a Nossa Senhora, né, vem correndo para acordar ele, ele não pode dormir, porque quando ele dorme as coisas começam a acontecer. Os castigos caem sobre a terra e a Luísa precisa acordar Jesus para que obedeça a mãe que não quer os castigos caindo sobre a terra. Isso aí é uma coisa confusa também, porque a gente não entende como Nossa Senhora, rainha da divina vontade, que deveria amar a divina vontade, não quer que a justiça atue na terra. Então a gente, aí é outros 500. Aí é outra compreensão, como que Nossa Senhora, né, meu Deus, né, se opõe à vontade de Deus, tipo assim, a divina justiça que quer castigar. Então é uma confusão que a gente fica na cabeça, né? Como que a rainha da divina vontade, aquela que mais fez a divina vontade no planeta, né, se opõe à justiça cair sobre a terra e evita que castigos caiam. Então a gente fica no nó, com nó no cérebro, mas tudo bem. É porque ela é a mãe, né? Ele deu para ela todos nós. E aí ela sente o apelo das criaturas pedindo misericórdia. Misericórdia, ela é essa mãe da misericórdia que vem, né, pedir essa misericórdia, tem essa missão. E a gente tem que respeitar essa missão de Nossa Senhora, né, que Deus entregou todos nós na cruz para ela, né, eis aí sua mãe. Então, ela é a nossa mãe, e a mãe cuida dos seus filhos, e seus filhos estão lá apelando para que possam ter comida, para que possam ter os bens materiais, que podem ser retirados pelos castigos, e ela vem acudir, né, e sempre estar mantendo aí essa realidade de aplacar a justiça, né, de segurar a mão de Deus. Então, é um trabalho de Nossa Senhora segurar a mão da justiça divina. Ponto final, é o trabalho dela, é uma missão que foi dada a ela pelo próprio Jesus, ela não pode se esquivar dessa missão, apesar de ser rainha da divina vontade. Nós, né, falamos para Jesus, faz o que o senhor quiser, pode mandar castigo à vontade que a gente quer, né, a gente aceita. Mas Nossa Senhora, ela é essa mãe da misericórdia, essa rainha que ela ameniza, que ela tem essa função de trabalhar para trazer a graça, né? Para trazer, né, o bem da salvação, o bem né, da misericórdia, isso é a palavra melhor. Então a gente tem que entender que ela tem uma missão e ela cumpre essa missão sem falhar. Então é isso que eu vejo em Nossa Senhora. Ele não fala muito disso referente a ela, mas ela, como ela é a poderosa rainha da divina vontade, ela é a que mais aplaca a justiça, ela é a que tem mais direitos para poder, né, se posicionar pedindo a misericórdia de Deus. Então, tem alguns trechos do livro do céu que a gente tem que compreender um pouco melhor sobre a misericórdia, em que os filhos da divina vontade são aqueles que obtêm mais rapidamente a misericórdia das mãos de Deus. E como ela é um próprio ato da misericórdia, da divina vontade, a rainha maior de todas, que tem todos os, que detém tudo nela, ela é a pessoa mais poderosa que pode fazer isso, né? E conseguir das mãos de Deus essa misericórdia sobre os povos e em meio aos castigos que caem sobre a terra. Então é isso que Jesus iluminou para mim. Amém? Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho e me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Tema do dia 22 de janeiro, volume 2, Livro do Céu, volume 2, Medos. Jesus promete nunca deixá-la. Como Jesus não vinha, estava pensando entre mim. Quem sabe, talvez Jesus não venha mais e me deixe abandonada. E não dizia outra coisa que vem, meu amado, vem. De improviso veio e me disse: Não te deixarei, jamais te abandonarei. Também tu, vem, vem a mim. Eu logo corri para me colocar em seus braços.
E enquanto estava assim, Jesus voltou a dizer: Não só não te deixarei a ti, senão que por amor teu não deixarei Corato. Depois, quase sem me dar conta, num instante desapareceu. E eu fiquei desejando-o mais que antes, ia dizendo: O que me fizeste? Quando é que te foste embora sem sequer me dizer adeus? Enquanto desafogava minha dor, a imagem do menino Jesus que tenho perto de mim parecia que se fazia viva, e de vez em quando tirava a cabeça da cobertura de cristal para ver que coisa fazia eu. Quando via que me dava conta, logo se escondia. Eu disse-lhe: Vê-se que és demasiado impertinente, que queres portar-te como um menino. Eu sinto-me enlouquecer pela pena de que não vens, e tu te pões a jogar. Bom, pois, joga e brinca também, que eu terei paciência. Meu Deus. Ela, ele ficava brincando, se escondendo, né? Ele fala: Nunca, não te deixarei, jamais te abandonarei. Também tu vem a mim. Aí logo depois ele se esconde. E ela, como foi falado, né? Ela, o ser humano tem esse apego a si mesmo, essa coisa de eu quero uma coisa para mim, a minha vontade, né? O meu desejo. Mas como era um desejo por ele, né? Por ele. Mas mesmo assim, ele queria o livro do céu inteiro. Ele fala para ela: Eu tô dentro de você. Ele fica trabalhando isso nela, né? E o que vem no meu coração, assim, que é para ela entender. Só que não adiantava, ela não entendia. Para ela entender que ele estava, ele não tinha deixado ela. Mesmo que ela não estivesse vendo, ele falou: Eu não te deixarei. E ele não muda o que ele fala. Eu não te deixarei. Não, não vou te deixar, não vou te abandonar. Não estar me vendo não significa que eu te abandonei, mas, mas ela não entendia isso. Ela sempre estava falando: Eu não, Jesus me abandonou o livro do céu inteiro. Tô privada dele e ele sai de dentro dela. Então, como que ela estava privada dele? Se ele sai de dentro dela? Mas é o que a gente lê isso que ele explica sobre a privação, né? Ela, ela sentia mesmo como se não tivesse. Que era que ela estava privada sem ter o que ela tinha, que é ver ele. É diferente, não é a mesma coisa de só saber que ele está no seu interior. Ela sentia falta de ver. Ela via, ela estava privada de um. A gente não entende porque a gente não vê. Como que eu vou sentir falta de ver se eu nunca vi? Então, não sente essa. Ela tinha a visão, né, face a face. Ela via Deus face a face. E ela, e ela ficava sentindo uma pena muito grande por não ver, enquanto não via, né? Ela não se contentava só em saber que ele estava no interior dela e saber pela inteligência que nunca mais te abandono, mas ela quer ver, né? Ela quer ver. Aí ele ficou jogando, né, com ela. E ficava escondendo. Enquanto desafogava minha dor, a imagem do menino que tem por perto de mim parecia que se fazia viva e de vez em quando tirava a cabeça como se fosse uma imagem de cristal, né? Tirava a cabeça para ver o que eu fazia. Quando via que me dava conta, logo se escondia. E ela disse: Vê-se que és demasiado impertinente e que queres portar-te como um menino. Eu sinto-me enlouquecer pela pena de que não vens, e tu te pões a jogar. Pois bem, joga e brinca também, que eu terei paciência. Ele nunca abandonou ela, ele estava sempre com ela, mas ela queria ver
fora dela, né? Fora dela. Aí no volume 2, 41. Ele vai trabalhando ela, mesmo que fosse uma vontade de ver ele, para ele, né, o amor dele, ele vai trabalhando essa morte, né, do eu, porque é um desejo dela. Então ele faz isso, ele joga para poder ela sacrificar até isso, sacrificar o que mais dói para ela. Qual que era o que ela mais queria? Era ver Jesus, ficar só vendo ele, ir para o céu, morrer. E aí ela tinha que sacrificar isso que era mais doloroso, né? Que era mais doloroso para ela. E isso tinha Aí quando ele explica para ela sobre a privação, qual o significado da privação, o propósito, né, dessa dor que ela sente. Era uma reparação muito grande. Era uma reparação que ela fazia. De e aí tem alguns trechos que ele fala que é a própria dor dele que está privado do amor das criaturas. Deus está privado do amor das criaturas. Então ela estava sentindo essa pena que é dele em relação aos seres humanos. Então tinha um propósito. Era uma reparação também. E aí quando a alma faz isso, aceita tudo por amor a Deus, para ela sair, o propósito de Jesus de fazer ela pensar mais nas necessidades dele, isso que é o amor, né? É você não pensar em si. Se ela fosse ficar pensando só nela e ele fosse satisfazer as necessidades dela, ele ficava só com ela, aparecendo para ela, conversando com ela, é, é, e, e a vontade dele, e os planos dele, e os propósitos dele, onde ficariam, né? Se ele fosse fazer só os desejos dela. Ela, se fosse fazer os desejos dela, ela nem escreveria o livro do céu. Se Jesus fizesse tudo o que ela queria, uma das coisas que a gente não teria é o livro do céu, porque ela não queria escrever. Ela não queria escrever. Ela não queria os padres na casa dela. Ela não queria escrever. Ela não queria que ninguém soubesse o que se passava com ela e Jesus. Então ela só queria ficar com Jesus e ninguém saber de nada, não falar o que ele falava para ela. Então ele tinha que ir trabalhando nela esse desapego dela mesma, do que ela queria. Ele tinha que trabalhar isso, porque se fosse para ela ficar com, se fosse para Jesus fazer só o que ela queria, ela não escrevia uma linha do livro do céu. Ela não escrevia. Então tem um propósito dela desapegar dela mesma e olhar para ele, para as necessidades dele. Então, quando ele explica para ela o propósito da privação, aí o propósito era ela aceitar para satisfazer os propósitos dele. Ele explica uma reparação. Você está sentindo a dor que eu sinto, né? Então, ela aceitar. Então, ele faz isso com toda a alma, né? Que quer viver na divina vontade, o desapego de si mesma, o, o abandono do seu eu, da sua vontade, o sacrifício da sua vontade. O sacrifício do sacrifício. E ele fala que é o sacrifício do sacrifício, porque você sacrifica o que você mais ama. Então tinha esse propósito do desapego, dela sair dela mesma, para pensar nos planos de Jesus. Ele já estava preparando o terreno, né, para ela fazer a vontade dele, fazer tudo, para ela
para cumprir nela, né, o que ele desejava. Aí Jesus brinca e ela brinca com ele. Esta manhã, meu doce Jesus queria continuar se divertindo e querendo brincar. Vinha, punha suas mãos na minha cara, como se quisesse me fazer uma carícia. Mas no momento de fazê-la, desaparecia. De novo vinha, estendia seus braços para meu pescoço em ato de querer me abraçar. Mas enquanto estendia os meus para abraçá-lo, fugia como um relâmpago, sem poder encontrá-lo. Quem pode dizer as penas de meu coração? Enquanto meu pobre coração nadava neste mar de dor imenso, até me sentir desfalecer, veio a mãe rainha, e trazendo-o como menino entre seus braços, e assim nos abraçamos três juntos, a mãe, o filho e eu. Então tive tempo de dizer-lhe: Meu Senhor Jesus, parece-me que retiraste de mim a tua graça. Fiquei mais confusa do que antes, vendo que não sabia falar e que aquelas duas palavras que tinha dito, não tinha dito outra coisa que não fosse disparates. Depois a rainha mãe desapareceu e Jesus parecia que se fechava dentro de mim e ali ficava. Então, peraí, ele queria continuar se divertindo, se escondendo, né, dela. Ele ia como se fosse, ia fazer uma carícia nela e sumia, desaparecia. E ela ficava muito, sofrendo muito. Ah, não, eu pulei uma parte aqui. É, ela falou: Meu Jesus, parece-me que retiraste de mim tua graça. E ele: Tola, tola que és. Como dizes que te retirei a minha graça enquanto eu estou em ti? E que coisa é a minha graça senão eu mesmo? Então, ela, ele estava dentro dela e a graça é ele mesmo. Fiquei mais confusa do que antes, vendo que não sabia falar e que naquelas duas palavras que tinha dito, não tinha dito outra coisa que não fossem disparates. Depois a rainha mãe desapareceu e Jesus parecia que se fechava dentro de mim e ali ficava. Hoje, depois da meditação, se fazia ver que dormia dentro de mim e eu o estava olhando, deleitando-me em seu belo rosto, mas sem despertá-lo. Contente de vê-lo ao menos, quando em um instante veio de novo a bela mamãe rainha, o tomou de dentro do meu coração, movendo tudo rapidamente para despertá-lo. Depois de despertá-lo, colocou-o de novo em meus braços, dizendo-me: Minha filha, não o deixe dormir, porque se dorme, vais ver o que acontecerá. Era um temporal que se preparava. Assim o menino, meio dormindo, pôs suas mãozinhas em meu pescoço e, apertando-me, me disse: mamãe minha, deixe-me dormir. E eu, menino, meu menino bonito, não sou eu quem não quer deixar-te dormir. É nossa mãe, Nossa Senhora Mãe que não quer. E eu te peço que a contentes. Certamente que nada se nega à mãe, e sobretudo a essa mãe. Depois de tê-lo mantido acordado por alguns momentos, desapareceu e assim terminou. Então, nessa parte, a Nossa Senhora aparece para aplacar a justiça, né? Ela fala que se ele ficar dormindo dentro da Luísa, os castigos vão ficar acontecendo, um temporal. E aí a Nossa Senhora vem para falar para Luísa, não, não deixa ele dormir, porque senão você vai ver o que vai acontecer. Então ela está se colocando ali ante a justiça para aplacar a justiça, reduzir, como se fosse pedir misericórdia pelos seres humanos, né? E aí, como estava explicando, às vezes a gente não entende isso, pensa assim, mas a Nossa Senhora não é, ela não viveu plenamente na divina vontade, ela é a rainha da divina vontade, a mãe de Deus, e ela fica se opondo ao que Deus quer, porque ele quer castigar. Aí ela se opõe. Como que é isso, né? A gente fica pensativo, né? Ela não tinha que concordar, não é isso que Jesus sempre pede, fala pra gente concordar, colocar nossa vontade nisso também, na justiça?
Mas a Nossa Senhora tem um papel, um ofício de mãe. E esse ofício dela de mãe está plenamente na divina vontade. Foi um ofício confiado a Deus, confiado por Deus a ela, de ser nossa mãe. E a mãe, ela sempre vai fazer isso. A mãe, ela vai proteger os filhos. A mãe, ela vai se colocar lá. O pai tá bravo, muito bravo. A mãe vai ser aquela que vai lá acalmar o pai, para o pai não castigar tanto o filho, para se acalmar um pouco antes de ir falar com o filho. Para o pai, antes de tomar qualquer atitude, se acalmar um pouco. A mãe sempre faz isso, né? O pai tá lá muito nervoso, a criança fez alguma coisa assim muito grave e o pai tá, se ele conversar com o menino naquele momento que ele tá naquela ira muito assim, ele vai fazer besteira. Não é que Deus vai fazer besteira, mas falando do pai, né, do exemplo. E a Nossa Senhora, e a gente vai, a mãe vai lá acalmar o pai, interceder pelos filhos. Então ela tem esse ofício. Então é uma coisa, uma vontade de Deus, né? É a vontade de Deus. Ela é mãe, ela vai fazer, ela vai sempre estar fazendo esse papel de aplacar a justiça. E ela é que possui tudo, né? Então, ela, aí Jesus fala, né? Por causa dos filhos da divina vontade, ele mantém a vida na terra. O que faz a mais aplacar a justiça é ter almas que vivem na divina vontade. E ela foi a que nunca teve um ato de vontade humana, nunca deu vida a um ato de vontade, da vontade dela. Então, ela que mais aplaca a justiça. É ela que mais aplaca a justiça. E ela tem esse papel de interceder para diminuir os castigos daqui da terra. E do purgatório também, né? Ela fica lá, intercedendo, ajudando. Ela é mãe. Então é isso, né? Por isso que ela tem esse comportamento de, de, de ficar não aceitando, não pedindo para Luísa, não deixa ele dormir, porque se ele dormir, porque se a gente pensar, não, ele quer dormir, então é a vontade dele, ele tem que deixar ele dormir. E acontecer o que tiver que acontecer. Mas a Nossa Senhora é mãe, então ela vai sempre ir nessa intercessão para clamar misericórdia para o mundo, para todo mundo. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina na minha alma, dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Medos, Jesus promete nunca deixá-la. Como Jesus não vinha, eu estava pensando entre mim. Quem sabe talvez Jesus não venha mais e me deixe abandonada. E não disse outra coisa que vem, meu amado, vem. De improviso veio e me disse, não te deixarei jamais. Jamais te abandonarei. Também tu, vem a mim. E logo corri para me colocar em seus braços. Enquanto estava assim, Jesus voltou a dizer, não só não te deixarei a ti, senão que por amor teu não deixarei corato. Depois, quase sem me dar conta, no instante desapareceu e eu fiquei desejando-o mais que antes. Ia dizendo: o que me fizestes? Quando é que te fostes embora sem sequer me dizeres adeus? Enquanto desafogava minha dor, a imagem do menino Jesus que tem perto de mim parecia que se fazia viva e de vez em quando tirava a cabeça da coberta de cristal para ver que coisa fazia eu. Quando via que me dava conta, logo se escondia. Eu disse-lhe: vê-se que és demasiado impertinente e que queres portar-te como menino. Eu sinto-me enlouquecer pela pena de que não vens.
e tu te pões a jogar. Bom, pois joga e brinca também, que eu terei paciência. O que eu entendi, assim, desse trecho é que Jesus, ele trabalha na alma, né? São todos estratagemas dele. Deixa a alma numa dependência total dele, né? De modo assim que ela não vive sem ele, né? Que ela fica sempre nessa ânsia, nessa ânsia, nessa ânsia, né? Para ter nela sempre assim, vamos dizer assim, essa atenção dela ser toda voltada para Jesus, procurar Jesus, querer estar com Jesus, né? Ele deixa sempre, né, ela desse jeito mesmo, para que, tipo assim, a atenção da alma seja só Jesus, entende? Ela não tá chorando porque eu quero minha mãe, eu quero meu pai, eu me tô afastada da família, eu quero sair dessa cama e poder sair igual as outras moças saem, né? Eu quero ter minha vida, eu quero ter meus planos, meus projetos, né? Não, não é nada disso, né? Ela ficou numa situação assim que, como Jesus, tipo assim, separou ela de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, e ele fala, é para só eu que mereço ser amado. E quando ela quer amar só ele, ele ainda vai e às vezes aparece, às vezes aparece, e como ela viu ele sensivelmente, é mais forte ainda essa sensação de perder Jesus assim, não é que perdeu ele, mas como ela experimentou sensivelmente, isso mexe muito com a pessoa, né? Então ela fica com ele é tudo que ela tem e ele vai e some, né? Então ele deixa ela assim numa ânsia ele nunca tirou isso dela, né? Você vê que a Luísa, você vai ver acompanhar ela o tempo todo. Ele nunca tirou dela isso, né? Essa coisa de querer sempre ele. Então imagina assim, que a divina vontade é assim em direção ao homem. Ela quer sempre o homem. Ela sempre quer, nem tudo que ela fez, tudo que Deus fez, só diz amor, 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 né? E o ser humano não atende o pedido, né? E ele fica ali suspirando e desejando, né? Então ele deixou ela nesse sentido também, tem a ver com isso também, né? E o que eu acho interessante é porque, né, olhando essa situação aqui da Luísa, a gente vê assim que Jesus provoca nela, né, esse sentimento assim de que ela não quer ficar nunca por ela mesma, né? É sempre uma dependência dele, ela só quer Jesus, 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 só suspira por ele, só deseja ele, né? E deseja ele tal e tal, tal, e tá sempre nessa ânsia, né? Porque que a alma deve querer sempre somente Jesus, deve ser o bem de qualquer alma. Ele é para ser o nosso bem. Ele é para ser o motivo dos nossos desejos, suspiros, afetos, pensamentos, tudo. Ele tem que ser o motivo de tudo, né? Então, ela é tudo o que ele deseja. Ela não quer mais nada, né? Então, mas ao mesmo tempo, né? Ele, ele molda ela, né? Ele vai moldando ela também. Ele meio que atrai ela e parece que ele meio que repele ao mesmo tempo, né? No sentido de desapego, no sentido de desapegado sensível, no sentido dela amar Jesus por ser quem ele é, da forma que ele quiser se manifestar, pela palavra que ele deixa para ela, porque ele está atraindo a atenção dela para um propósito que é o livro do céu, que é o reino, né? Que é esses conhecimentos. Então ele está atraindo ela usando do próprio interesse dela, que é ele, né? Então, ele tá sempre assim, tipo assim, vigilante do coração dela, provocando ela para que ela sempre, né, fique ali mesmo, só voltada para ele, né? Mas ao mesmo tempo, ele vai mostrando para ela como ele pensa, como ele age, como ele quer que ela esteja com ele, que ela precisa confiar na palavra dele, de que ele disse que nunca vai deixar ela, jamais te abandonarei, entendeu? Ela tem que confiar, né, nesse propósito, né? E do mesmo modo que Jesus ama a alma e tem que se segurar para não levar a alma logo, porque tem propósito para ela, e tem propósito através dela, né? Ele tem que se segurar para não se aparecer o tempo todo também, né? Então, do mesmo modo que ele tem que fazer isso, né? Ele está ensinando que a alma também tem que também. Que a alma também tem que. E ela precisa ficar em paz nisso. Ela precisa confiar,
né? Que ele não está mentindo para ela, que não vai abandonar ela, que não é o fato de ver ele que significa que está com ele, quando ele some não está com, não tá, né? Então ele vai trabalhando isso também na alma dela, confiança na palavra dele, prestar ficar mais com a palavra dele do que com a presença dele, porque o complicado da Luísa também era isso, né? Ter que ficar mais com o que ele fala e promete do que com o fato dele, com a presença dele sensível. Ele quer essa companhia, ficar com a palavra dele. É essa companhia que quer da criatura. Ela ficar meditando as palavras dele, ela acreditar nas palavras dele, a não desconfiar dele jamais. Ela ficar ali se alimentando do que ele disse, se alimentando do que está falando. E não ela só preocupada com o sensível, né? Se ela ficasse vendo toda hora, ela não ia prestar atenção nisso. Então, ele é muito interessante o que ele faz, né? Ele, para que a alma dê toda atenção para a própria palavra, né? Vamos dizer assim, ele sempre atrai ela dessa forma, para que ela nunca se distraia com nada, e ela não quer, né, se distrair com nada, ela não quer, mas ao mesmo tempo, não é essa a forma que ele deseja se manifestar sensivelmente, né? Ele precisa ficar com a palavra dele, ela precisa acreditar que ele está dentro dela, ela precisa tomar posse do que Jesus está falando, tomar posse, né? E aqui é o volume 2, né? Então ele vai trabalhando isso passo a passo na alma dela, moldando ela, não para ela buscar Jesus para satisfazer seus desejos, né? Vem agora que eu quero você aqui agora, mas para ela entender que ela é para ser para ele, né? Para ele. E esse amor que dela, de querer ele tá falando aqui, ó, que por causa disso ele abençoa a cidade dela todinha, por causa do amor dela, que é o próprio amor dele nela, né? Não só não te deixarei a ti, não só não deixarei você, Luísa, senão que por amor teu não deixarei Corato. Então, também, por causa disso, dessa comunhão que os dois vivem, a Corato será abençoada, todos serão abençoados. Então, na divina vontade, as pessoas ao nosso redor são abençoadas pela nossa união com Deus. Ele promete isso, né? Nossa região, nosso bairro, nossa cidade, as pessoas ao nosso redor são abençoadas. Mas não quer dizer que a gente vai virar para Jesus e falar: Nossa, Senhor, eu moro aqui em Birité. Nossa, Senhor, aconteceu um desastre natural aqui. Estou chateada com o Senhor mentiu para mim. Não, porque se ele agiu na justiça, foi o melhor, né? E foi por amor nosso. Então, foi a gente se torna instrumento, né? De Deus para aquilo que Ele quiser. Não é só o abençoar, não significa só poupar as pessoas de sofrer algum dano material, né? Mas abençoar santificando, abençoar mandando cruzes, abençoar mandando desapontamento, abençoar intervindo na vida delas para que elas não caiam no precipício do pecado, da condenação. Então, às vezes, Deus abençoa nosso familiar mantendo a cruz dele, ou dando uma cruz que ele possa suportar para a salvação da alma dele. Então, a gente tem que mais é que agradecer, né? Então, aqui ele vai trabalhando na alma esse desapego do sensível, né? Mas ao mesmo tempo, olha para você ver como que esse amor que ela sente por ele, de querer só ele, de chamar só por ele, também é crucial para que ele abençoe as outras pessoas, porque ela está fazendo isso em nome de todos, que não suspiram por Jesus, que não procuram Jesus, que não tem esse desejo de encontrá-lo, né? De fazer essa experiência, né? Que corre dele ao contrário, né? Almas que correm dele, né? E que Jesus sente nessas almas essa ânsia. Cadê você, fulano de tal? Cadê o seu pensamento em mim? Cadê o seu eu te amo, né? Cadê um suspiro por mim, um desejo por mim? Cadê, né? Entendeu? Então é muito interessante o que ele faz nela, né? É muito interessante. Ele enche ela, né, cada vez que ele aparece, mais difícil é, né? É mais difícil ainda, mas a atração é muito forte. Ele atrai ela e ao mesmo tempo parece que ele repele. Mas por quê? Porque não é esse o objetivo mesmo. Esse objetivo é para o início, vamos dizer assim. É para o propósito da divina vontade. Mas o objetivo mesmo não é esse, né?
Então é muito interessante o que ele faz. É muito interessante, mas ele não pode pegar e fazer uma violência dela de uma vez. É passo a passo. É igual ele vai fazendo com a gente. É passo a passo. Parece assim, nossa, Jesus, ontem você falou uma coisa, hoje está falando outra. Ele não está desmentindo o que ele disse, né? Ele vem, né, atrai ela e ao mesmo tempo parece que repele depois. Não, ele não está fazendo isso. Ele só está ampliando o entendimento dela. Então ele vai ampliando aos poucos o entendimento dela. Entendeu? De que ele não quer se afastar. Ela precisa confiar que ele não vai se afastar. Mas ela precisa confiar que não vai se afastar, não sensivelmente, né? Mas ela tem que viver da fé também, né? Porque ela está vendo Jesus que ela tem que esquecer a vida de fé, que ela não tem que desenvolver a vida de fé, né? Que é justamente crer sem ver, é crer pela verdade, crer pela palavra na nossa inteligência, né? Pelo conhecimento, né? Então é muito importante isso. Então é isso que eu tenho para falar daqui. Com que motivo Jesus age dessa forma com Luísa? Eu entendi que Jesus age assim com Luísa porque ele precisa conquistá-la, né? Atraí-la, né? Para que realmente só ele seja tudo o que ela deseja, tudo, né? Que ela mantenha toda essa atenção em Jesus, né? Então chama a atenção dela, né? Faz todos os estratagemas mesmo para selar ela, vamos dizer assim, selar ela totalmente nele. Mas ao mesmo tempo, não é que ela, ao mesmo tempo, não é para que ele seja tudo para ela sensivelmente, não é para ela ficar inchada, né, de querer as coisas, vamos dizer assim, cheia de caprichos, né, querendo Jesus do jeito dela, na hora dela, da forma dela, não. É para querer Jesus, mas querer Jesus aos modos de Jesus. A forma com que ele vai mostrar para ela. O propósito dele na criatura, como é para ele reina na criatura. Ele não reina na criatura aparecendo sensivelmente. Ele não reina na criatura assim pelos sentidos palpáveis, por uma forma assim sentimental, material. Não é assim que ele reina, né? É espiritual, é pela fé, é pela inteligência, é pelo conhecimento. Mas isso ele vai aprofundar aos poucos com ela, né? Mas ao mesmo tempo, isso tudo é reparatório, né? Esse desejo que ela tem por ele, tudo isso. Então, ele trata a alma dela para se desinstalar de suas próprias necessidades, consolações próprias, capricho, né, de querer do jeito dela, de querer Jesus no tempo dela, do jeito dela. Então ele vai fazendo isso também para, vamos dizer assim, dar uns desapontamentos para ela, né, tirar os gostos dela, né, para ela entender como que ele quer vir, como que é esse reinado dele, né, que não é do jeito dela, na hora dela, da forma dela. Então é bem interessante. E ele mostrando para ela que ele tá sempre nela, mas não quer dizer que tá com ela é só quando aparece, né? Então Jesus está sempre nela, porém se esconde, né, dessa visão sensível. Qual é o verdadeiro propósito nisso? Eu acho que é para ela amar verdadeiramente, sem precisar do sensível. É para ela amar pelo conhecimento, pela fé, sabe? É para ela amar do modo que Jesus deseja, não do jeito dela. Porque esse amor na divina vontade não é o nosso amor por Jesus, não é a nossa forma de querer amá-lo, né? Não é algo que é baseado nos sentidos, né? É afetivo, não é um amor afetivo, né? Que depende de sentido, de sentimento, disso e daquilo, né? Não, né? É um amor baseado numa verdade, numa confiança, né? Numa certeza, numa consciência que você tem da presença dele. Então, ele está trabalhando a consciência dela. Ela precisa se conscientizar disso, do que Jesus deseja, né? Da forma com que ele quer se manifestar, né? Ela tem que se conscientizar nisso e confiar na palavra dele, de que ele falou, não vou te deixar, né? Então, não pode depender assim, do sensível para acreditar nisso. Aqui na Terra, ela precisa viver como alguém da Terra, né? Respondendo como alguém da Terra, que não vê, né? Então, por mais que ela viu por um propósito, por uma missão, por causa dessa depositária dos conhecimentos, mas ao mesmo tempo, por um amor muito grande dele também, ele a priva, né? Justamente porque, imagina lá tem tantos trechos que fala de fé, tem tantos trechos assim,
Já pensou se ela ficar só no sensível, né? Então, assim, ela tem que amá-lo pela palavra, pelo que ele está dizendo, de verdade, né? Então, assim, como eu estava falando, a gente tem esses caprichos, de caprichoso, de querer que Deus nos atenda logo, de querer do nosso jeito, de querer que faça da nossa forma. E ele tem que também tirar isso dela e tá educando ela, né?